Olá pessoal, meu nome é Guilherme Barros da Luz e hoje eu estou aqui para compartilhar o último vídeo da saga, da série das sombras de cada signo e finalizando com um signo de água, que é o signo de Peixes. Foi uma longa caminhada, né? Não é nada fácil escutar que talvez nós tenhamos vários aspectos a corrigir, mas acredito que tenha sido, pelo menos para mim, ao compartilhar eu aprendi bastante coisa, mas que tenha sido importante para ti também, para poder transformar algo na tua vida e até mesmo saber como lidar com outras pessoas que também talvez estejam vivendo nas sombras das energias dos signos. Mas hoje a gente termina com o último signo do zodíaco, o signo de Peixes. Lembrando que nada aqui tem um caráter de julgamento, tudo é para auxiliar na transformação, para que a gente possa ver alguns aspectos a se transformar. Com certeza, todos os signos, todas as pessoas têm aspectos maravilhosos, positivos, qualidades que podem auxiliar na própria transformação e na transformação da humanidade. Mas como eu falei, né, a gente está focando aqui em algo para transformar, no Ticum, na nossa sombra. Que na verdade ali tem uma beleza escondida, porque quando essa energia ela é integrada, ela é utilizada para algo benéfico, para o aqui e agora, né, a gente se liberta um pouco da conexão com esse corpo de dor, com as falsas identificações e retorna ao contato com a sua própria essência. Mas vamos lá, voltando aqui para o signo de Peixes. Então, Peixes é o último signo do zodíaco. Se vocês lembrarem lá nos primeiros vídeos, a gente falou que Áries era o primeiro, então tem o maior desejo de receber. No caso de Peixes é o contrário, tem o menor desejo de receber do zodíaco, o que também não é tão funcional, porque a nossa natureza é receber, nós fomos criados para receber o amor infinito, a abundância, a luz infinita. Esse é o objetivo do nosso receptáculo, no entanto a gente só recebe se compartilhar. Então se a gente também não tiver um desejo de receber, a gente também não vai compartilhar da melhor forma que a gente pode, a gente não vai nem se mobilizar. E isso diz respeito a muita energia de Peixes, que falta o desejo de receber. Então às vezes fica parado e não mobiliza a energia para as ações. Fica lá esperando, na zona de conforto, às vezes não vai para o mundo, não quer trabalhar. Tem alguns buscadores espirituais que às vezes só querem, às vezes, ficar isolados, escondidos, ok? Se for realmente o Ticum, se for a missão de vida e perceber, mas tu podes ver que é diferente quando a pessoa quer meio que escapar do mundo. E às vezes, piscianos e piscianas manifestam essa característica, né? Então, mas é interessante de ver que Moisés, por exemplo, era pisciano, de acordo com os cabalistas. Chopin era pisciano, Einstein era pisciano. O que quer dizer? Que quando tu utiliza a energia em si para aquilo que tu vem fazer e tu manifesta algo, tu pode ser um expoente, pode ajudar a humanidade de formas incríveis. Mas para isso, justamente, precisa sair da sua zona de conforto. E isso gira em torno muito do Ticum de Peixes, né? Que é sair da sua zona de conforto, que na verdade já tem dentro de si aquela energia de amor incondicional, de compartilhar, né? Mas o verdadeiro importar-se com as outras pessoas, quando a pessoa realmente se importa, ela faz algo, ela mobiliza para fazer algo. E os piscianos e piscianas estão aqui para auxiliar e fazer isso, né? Porque tem uma conexão, uma empatia com as outras pessoas. É impressionante como eles conseguem perceber os sentimentos dos outros e às vezes chegam num ponto, e esse é um dos perigos, que se identifica e se engolfa, sabe, nos sentimentos dos outros e tá sofrendo junto com os outros. Então isso não é uma verdadeira empatia, né? Tu se afoga junto. Então tu não te ajuda e não ajuda a outra pessoa. Tem uma certa confusão hoje em dia com relação ao entendimento de empatia, né? Parece que eu tenho que sofrer o sentimento, né? E na verdade, se eu estou sofrendo com, eu não posso estar ali, eu não posso oferecer uma escuta e uma presença de qualidade, né? Então, o pisciano e pisciana tem que estabelecer as suas fronteiras, porque não percebe os seus limites.
E aí acaba sendo controlado pelas emoções. E essa é uma outra correção que piscianos e piscianas vêm fazer, porque vivem muito no contato da emoção sem muito utilizar o intelecto. E às vezes mergulha e entra lá no inconsciente das emoções e se perde, se afoga, né? Se perde nesse oceano profundo. Né? Então precisa de alguma forma conseguir estabelecer os seus limites, né? Utilizar também o seu intelecto, né? E até mesmo não se esconder, como eu falei, não se esconder, se levanta por aquilo que acredita, expõe as suas ideias, porque às vezes não quer se incomodar, né? Não quer se expor no mundo, não quer se apresentar, não quer manifestar, porque sente aquele conforto, vamos dizer, a presença da luz, então acha que não tem que fazer, e a gente está aqui também para fazer. Então muitos, às vezes, manifestam aquela síndrome que a Liz Green comenta muito, né, que é a síndrome do gênio incompreendido. Aquela pessoa que tem todos os talentos, tem todas as capacidades, tem tudo de bom para manifestar e não coloca em prática, né? E ainda culpa os outros, falando, não, as pessoas não me entendem, né? As pessoas não percebem o meu talento, eu não sou compreendido da forma como eu quero expressar, e na verdade precisa ir lá e sair da zona de conforto e manifestar, porque o mundo precisa dos talentos e a capacidade que os piscianos e piscianas têm, que é uma representação do amor incondicional. O que às vezes, quando está muito na sombra, muitas vezes entra até num papel de vítima. E aí é um grande perigo, né? Quando a gente se coloca num papel de vítima, né, a gente não quer se transformar. Os outros, na verdade, têm um controle sobre a minha vida, eu sou um efeito de tudo isso. Na verdade, quando eu me coloco num papel de vítima, eu não estou procurando ajuda, eu não quero me transformar, na verdade, eu estou procurando aliados. Né? E aí é o mais fácil de falar mal dos outros, culpar os outros e achar que, né, que a tristeza da vida ou a alegria está na mão dos outros, e a culpa dos outros. E a gente precisa, e o pisciano e pisciana, assim como todos nós, precisa aprender que a felicidade não está na mão dos outros. A felicidade está na nossa mão. Né? Então, ninguém faz a gente se sentir como a gente se sente por causa das nossas crenças, a gente sente por causa dos nossos condicionamentos, das nossas identificações. Então diz respeito à minha história, diz respeito ao que eu creio a respeito de mim. Então, é aquele negócio, se alguém te oferece um presente e tu não aceita, o presente volta para a pessoa. Se alguém oferece um xingamento e tu não te identifica com aquilo, não faz sentido para ti. Então, a culpa não tem nada a ver com a culpa dos outros. Então, se colocar numa posição de vítima não soluciona nada. Na verdade, só complica a situação um pouco mais. Então, se a gente for resumir, os piscianos e piscianas precisam aumentar o seu desejo. Viver saindo da anestesia. Adorei essa palavra. Saindo da anestesia. E isso é uma coisa que acontece com piscianos e piscianas, é de entrar numa anestesia. Qual é a forma de anestesia que muitos utilizam? Drogas, álcool, que é uma forma de se desconectar com o mundo, de não lidar com as coisas que estão acontecendo, até mesmo com a própria mente. E a gente precisa lidar com as situações. Quanto mais a gente tenta se afastar, quanto mais a gente nega, quanto mais a gente resiste, mais isso persiste. Então, se eu falar para ti, por exemplo, assim, não pensa no elefante branco, tu não pode pensar no elefante branco, eu não posso pensar no elefante branco. Óbvio que o elefante branco cada vez vai vir com mais força. E isso é da mesma forma, a gente precisa olhar e confrontar certas dores que a gente tem, certas dificuldades que a gente tem, para que a gente possa ver que por trás daquilo ali está a luz. E que, na verdade, aquilo é um presente, a gente precisa muitas vezes ir em direção e não ter medo disso. E uma das energias que está ligada a peixes é o medo. Às vezes tem o medo de sair de casa, o medo de manifestar, o medo de fazer coisas. Né? E tem que descobrir e aprender que o medo é uma ilusão. Então precisa profundamente trazer um senso mais de confiança em si, de conexão com a luz mesmo, desse amor incondicional e expressar esse amor incondicional, sem ter medo. Né? Sem ter o receio de que quando as coisas ficam difíceis, eu desisto, eu adio,
A gente está aqui, a gente está vivendo num mundo concreto, a gente está vivendo num mundo real. E algumas coisas a gente precisa fazer no nosso dia a dia e faz parte. Então, eu adoro quando os grandes yogis e os cabalistas falam que quando a gente atinge um estado de maior compreensão dessa realidade, a gente começa a agradecer até mesmo quando vêm os desafios e os problemas, porque dessa forma a gente pode fazer a correção e até mesmo faz parte da vida. Se não tem nada disso, se não tem desafio, se não tem problemas, a gente está morto, acabou. E a gente vem aqui para evoluir, a gente vem aqui pelos desafios que tem. É óbvio que a gente pode viver com um senso de confiança, um senso de entrega, né, e até uma firmeza maior para lidar com os certos desafios, mas faz parte da vida. Na verdade, cada situação, cada problema vem justamente para que a gente possa evoluir. Então a gente sai de um ponto de por que Deus está fazendo isso comigo, de vítima, e vai para um outro ponto de vitorioso. Né? Que bom que isso, o que eu vou fazer com isso? Como eu posso utilizar esse bloco de concreto que talvez tenha caído aqui como os americanos falam, uma stepping stone, um degrau para um próximo passo evolutivo? Quando a gente faz isso, a gente começa a assumir um maior controle real e autêntico da nossa vida. E aí a gente pode fazer algo. Então a gente precisa ter internamente esse senso de urgência que falta um pouco quando Pisciano e Pisciana está na sombra, para manifestar todo o nosso potencial de luz, né? Manifestar o nosso gênio divino. Só que para isso a gente também precisa do desejo. O desejo nos move. A questão é transformar o nosso desejo, não só no desejo no mundo físico, mas transformar por um desejo também espiritual que engloba tudo e que a gente possa utilizar também e ver o físico, ver a luz no físico, utilizar o material e ver o material como uma manifestação divina, mas não o apego pelo material por si só. Então, se trabalha, e é difícil de descobrir um pouco, né? Mas como se eu me desapego à matéria, eu estou apegado à matéria. Uma coisa é o desapego, outra coisa é a desconexão. Eu posso estar desapegado a algo da matéria, mas conectado. Mas eu posso também estar desconectado e muitas vezes apegado, porque provavelmente eu posso querer aquilo lá. Então isso foram as características gerais de peixes, né? Óbvio que tem sempre mais coisas, mas o que a gente pode dizer aqui é que os piscianos e piscianas podem ser grandes canais de amor incondicional para a humanidade, desde que enfrentem também a realidade e comecem a se expressar a sua autenticidade sem medo, né? Com o coração aberto, e ao mesmo tempo conseguindo estabelecer essas fronteiras das emoções, o que é meu, o que é da outra pessoa, porque às vezes pode carregar para casa, né, a energia, a emoção das outras pessoas e atribuir para si, e aí cair às vezes em depressão, algo assim, e buscar em algum tipo de adição, droga, bebida e até mesmo uma dependência de pessoas. Então, muitas vezes a adição é de não conseguir ficar sozinho, de ter que estar sempre perto de alguém ou dependendo emocionalmente de alguém. E não foi para isso que a gente veio. Sim, a gente veio para se conectar com outras pessoas, mas de realmente se empoderar, né? De realmente manifestar a nossa luz. Então eu espero que de alguma forma isso possa contribuir na vida de vocês, ou até mesmo para interagir com pessoas com a energia de peixes nesse mapa. E ao mesmo tempo agradecer por vocês que provavelmente assistiram toda a série e que não levaram nada para o pessoal, né? Lembrando que tudo tem um caráter e uma intenção de transformação e vem com uma profunda compaixão, né? Ao mesmo tempo eu falo para vocês que estou falando de cada signo e ao falar disso eu começo a refletir de como essas energias se manifestam na minha vida e como eu posso utilizar essas energias para algo positivo e potencializar esse positivo. E ao mesmo tempo começar a desenvolver um olho bom para as características boas que nós temos, para as características positivas que cada pessoa tem, porque isso tem que ser incentivado. E às vezes a gente se bloqueia e fica um pouco restrito e olhando também para a sombra, para aquilo que a gente tem que corrigir, e essa energia ela fica estagnada e a gente não consegue utilizar. Quando a gente coloca a luz, começa a aceitar um pouco mais,
se arrepende de coisas que faz e se transforma verdadeiramente, faz esse retorno para a nossa essência, com certeza a gente consegue naturalmente estar num estado de paz. E, consequentemente, a felicidade brota naturalmente. A gente não está em busca da felicidade, a felicidade simplesmente acontece como um estado de ser. Porque quanto mais eu busco algo, mais isso fica longe de mim. Então, eu agradeço profundamente cada encontro que nós tivemos aqui e fiquem ligados aí nos próximos vídeos. Se vocês quiserem receber as notificações, vocês podem clicar ali no sininho, curtir o canal, porque vem novas meditações, vem alinhamentos energéticos, vem informações da nova energia e talvez algumas outras coisas com relação aos signos. Vamos ver, fiquem esperando as novidades que vêm aí. Eu agradeço a vocês cada encontro e desejo muita, muita luz no coração e tudo de bom.